Tudo começou em uma tarde de terça-feira que parecia absolutamente comum e monótona. Eu estava mergulhada em planilhas e e-mails, com a cabeça fervendo de preocupações adultas, quando meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de áudio do meu sobrinho pequeno, aquele que até ontem mal conseguia amarrar os próprios sapatos. Com uma voz carregada de uma seriedade cômica, ele disse as palavras que me travaram. Tio, eu queria te chamar para tomar um café comigo hoje, você pode? Eu fiquei olhando para o aparelho sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Como assim um café? Ele não bebe café e certamente não tem idade para marcar encontros sociais. A surpresa foi tão grande que eu soltei uma risada alta sozinho na sala, tentando processar aquela tentativa precoce de maturidade que veio do ser mais improvável da família naquele momento. A incredulidade tomou conta de mim porque, na minha cabeça, ele ainda era aquele bebê que chorava por causa de um brinquedo quebrado. A ideia de tomar um café carrega um peso de conversa séria, de troca de ideias e de pausa na rotina, coisas que eu nunca associei a uma criança de 7 anos. Liguei para minha irmã para saber se aquilo era uma brincadeira ou algum desafio da escola, mas ela me confirmou, rindo, que a ideia foi inteiramente dele. Ele tinha visto os adultos fazendo isso e decidiu que precisava de um momento de homem com o tio favorito. Não acreditei que ele tinha planejado até o local. A seriedade com que ele conduziu o convite me fez perceber que o tempo voa e que eu estava prestes a ter o encontro mais importante e inusitado da minha vida inteira até agora. Preparei-me para o encontro como se fosse uma reunião de negócios de alto nível. Afinal, se ele queria ser adulto, eu teria que estar à altura da expectativa dele. Quando cheguei à cafeteria, lá estava ele, sentado em uma cadeira alta demais para suas pernas, balançando os pés e olhando atentamente para o menu como se estivesse analisando o mercado de ações. Ele usava uma camisa de gola que a mãe provavelmente o obrigou a vestir, mas a expressão no rosto era de pura determinação. Quando ele me viu, não deu aquele abraço de urso costumeiro, ele apenas acenou com a cabeça e indicou a cadeira vazia à sua frente. Eu ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo de verdade. O cenário era surreal e adorável ao mesmo tempo, quebrando todo o meu cinismo acumulado durante aquela semana de trabalho estressante. Sentamos e o garçom, percebendo a situação, entrou na brincadeira com um profissionalismo impecável. Meu sobrinho pediu um chocolate quente, mas fez questão de enfatizar que queria em uma xícara de café para combinar com o tio. Eu pedi o meu expresso de sempre, tentando não rir da pose que ele fazia ao cruzar os braços sobre a mesa. Ele começou a conversa me perguntando como estava o trabalho e se eu estava ganhando muitos pontos na empresa. A visão que ele tinha do mundo adulto era uma mistura de videogame com responsabilidade, e eu me vi explicando a minha rotina de um jeito que nunca fiz com ninguém. Era fascinante ver o esforço dele em manter o contato visual e em demonstrar interesse genuíno nas minhas respostas chatas. O café nunca teve um sabor tão diferente quanto naquele dia inesquecível. No meio da conversa, ele revelou o verdadeiro motivo do convite, e foi aí que o meu coração derreteu de vez. Ele não queria apenas brincar de ser adulto. Ele queria me contar que estava com medo de uma prova na escola e achou que tomar um café era o jeito que as pessoas grandes usavam para resolver problemas difíceis. Ele confiava tanto em mim que achou que aquele ritual sagrado da cafeína me daria os superpoderes necessários para dar o conselho perfeito. Eu não acreditei na profundidade daquela lógica infantil. O tamanho da confiança que ele depositou em mim naquela mesa de mármore foi maior do que qualquer elogio de chefe ou bônus salarial. Eu estava ali, sendo mentor de um pequeno grande homem que só queria saber se o medo dele era normal no mundo dos grandes. Eu expliquei para ele que até os tios ficam com medo de provas, reuniões e das contas que chegam no final do mês. Ele arregalou os olhos, surpreso ao descobrir que a vida adulta não era um escudo de coragem invencível. Tomamos nossos cafés em silêncio por alguns instantes, processando aquela revelação bombástica. Ele deu um gole no chocolate quente, deixou um bigode de espuma no lábio superior e sorriu, parecendo muito mais leve. Aquele convite que eu não acreditei no início tinha se transformado em uma sessão de terapia mútua. Eu estava ensinando sobre a vida, mas ele estava me ensinando sobre honestidade emocional e sobre a importância de pedir ajuda quando o mundo parece grande demais para a gente carregar sozinho. O café já estava frio, mas a conexão entre nós estava mais quente do que nunca. Depois de resolvermos os problemas da escola dele, a conversa derivou para assuntos mais leves, como qual super-herói venceria uma briga de braço. A maturidade fingida deu lugar à criança cheia de imaginação, mas o respeito mútuo permaneceu. Ele me contou sobre a menina que ele achava bonita, mas que falava demais, e eu contei sobre como eu era atrapalhado na idade dele. As pessoas nas mesas ao redor olhavam para nós com sorrisos no rosto, contagiadas pela cena de um homem de terno conversando seriamente com um garotinho que tinha um bigode de chocolate.
Eu não acreditei que o meu dia, que começou tão cinza, tinha ganhado cores tão vibrantes por causa de um áudio de 10 segundos no WhatsApp. O poder de uma criança em mudar a nossa frequência é algo que beira o milagre. Na hora de pagar a conta, ele puxou um cofrinho em formato de porquinho que estava escondido na mochila. Ele queria pagar o meu café com as moedas que tinha guardado durante meses. Foi o golpe de misericórdia na minha resistência emocional. Tive que insistir muito para que ele guardasse o tesouro dele, dizendo que o café do mentor é por conta da empresa. Ele aceitou, mas com a condição de que, da próxima vez, ele escolheria o lugar. Saímos da cafeteria de mãos dadas, e eu me senti mais rico do que qualquer investidor de Wall Street. O valor daquele momento não podia ser calculado em moedas, mas na certeza de que eu estava construindo uma ponte eterna com ele. Eu ainda não acreditava na sorte que eu tinha de ser o tio escolhido para aquele café histórico. Caminhamos até o carro e ele me deu o abraço que tinha guardado desde o início do encontro. Foi um abraço apertado, que cheirava a chocolate e infância. Ele me agradeceu por ouvir as coisas dele e prometeu que ia estudar para a prova com a coragem de um herói. Eu fiquei olhando ele entrar no carro da mãe, acenando até sumir de vista. Minha irmã me mandou uma mensagem depois dizendo que ele não parava de falar sobre o café com o tio e que se sentia o homem mais importante da cidade. Eu sorri, guardando aquela memória em um lugar especial do meu peito. Às vezes, a gente só precisa de um convite inesperado para lembrar que a vida é feita desses pequenos intervalos de pureza e conexão real entre as pessoas que amamos. O vídeo encerra com uma reflexão sobre como muitas vezes ignoramos as crianças achando que elas não têm nada a dizer. Meu sobrinho queria me chamar para um café e eu não acreditei, mas a verdade é que eu era quem mais precisava daquele encontro. Ele me tirou da bolha do estresse e me devolveu a capacidade de ouvir com o coração. Se você tem um sobrinho, um filho ou um irmão mais novo, dê ouvidos aos convites deles, por mais absurdos que pareçam. Pode ser apenas um café de mentira ou uma brincadeira boba, mas para eles, é a construção de um mundo de confiança. Deixe nos comentários se você já teve um encontro surpreendente com uma criança. Vou ficando por aqui, ainda sentindo o gosto doce daquele chocolate quente e a grandeza de um amor de tio.